Só mais um minutinho. Só mais um minuto para o Gabriel entrar. Olá, boa noite. Oi, boa noite, Gabriel. Tudo bem? Me ouve bem, Sandra? Tô te ouvindo bem. Muito bem. Muito bom, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Já temos 18 pessoas nos acompanhando para esta que é a sexta live do Instituto do Sono, nessa série de lives que nós estamos fazendo nesses tempos de quarentena, de pandemia. Eu espero que estejam todos bem. E nessa situação de convivência à distância, nós hoje vamos conversar sobre um tema bastante interessante, que é o uso do CPAP nessa situação de isolamento social, distanciamento, quarentena e pandemia que nós estamos vivendo. Antes que a gente comece oficialmente a conversa, gostaria de dar alguns avisos a todos que estão nos escutando aqui. Primeiro, eu lembro que essa conversa vai ser gravada para que a gente possa disponibilizá-la depois para quem quiser, quem não puder nos acompanhar nesse momento. Antes de nós começarmos, eu lembro vocês que o Instituto do Sono tem trabalhado de modo a manter o ensino na medicina e na biologia do sono, mesmo à distância. Então, aqueles de vocês que buscam por mais informações sobre medicina do sono, nós estamos promovendo um curso sobre sono em tempos de pandemia. Nós temos vários outros cursos sendo feitos tanto à distância, quanto sendo preparados para quando nós pudermos voltar às atividades presenciais. Nós temos cursos específicos em relação à polissonografia, cursos em temáticas mais específicas, como sono e transtorno do espectro autista. Nós temos cursos de sono especificamente para profissionais médicos, para profissionais não médicos. Então, convido todos vocês para que chequem no site do Instituto do Sono todos os cursos que nós temos e também que nos sigam nas redes sociais. O Instituto do Sono tem seus perfis no LinkedIn, no Instagram, obviamente aqui no Instagram onde nós conversamos, e no Facebook. Muito bem, dando início à conversa de hoje, nessa nossa sexta live, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre o uso correto do CPAP na pandemia. Eu imagino que entre as pessoas que nos ouvem aqui existem usuários de CPAP, existem pessoas que prescrevem CPAP, existem pessoas que trabalham com CPAP. Então, de tudo um pouco, a gente vai tentar, nessa conversa, passar todos os aspectos relacionados a isso. E para trazer esse assunto, hoje a convidada da nossa live é a doutora Sandra Dória Xavier, que é médica, otorrinolaringologista na Santa Casa de São Paulo e é pesquisadora do Instituto do Sono. Boa noite, Sandra. Boa noite, Gabriel. Obrigada pelo convite do Instituto do Sono para poder explicar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, como a gente tem um público bastante variado, do paciente ao médico, é bom que a gente comece entendendo bem o que é a apneia. Então, se tu puder nos explicar um pouco o que é a apneia, como ela acontece, quais são as suas consequências, acho que seria bom para um começo de conversa. Claro. A apneia do sono, ela no passado, o ronco, ela era tida exclusivamente como um problema social, de incomodar aquela pessoa que estava do lado, né? Mas isso agora, de umas décadas para cá, a gente realmente vê que é um problema médico muito importante, que é caracterizado pela interrupção, o estreitamento ou até o colabamento completo da via aérea durante o sono. Então, enquanto a gente está dormindo, entre um ronco e outro, a gente pode parar de respirar. E isso, ao longo da noite, ao longo dos dias,
vai levar uma série de consequências deletérias para o paciente, com um prejuízo muito importante em termos de qualidade de vida, problemas cardiovasculares, acidentes de trânsito, de trabalho, porque é um paciente que ele vai ter consequências diurnas desse problema, né? Então, ele vai ter mais sonolência, mais cansaço, mais fadiga, menos libido. Então, realmente é um problema que precisa ser investigado e tratado, mesmo que não haja sintomas diurnos, que seja exclusivamente a queixa do parceiro que dorme ao lado. Exato. É curioso como muitas vezes a queixa não vem pela pessoa que tem apneia, mas pelo companheiro, pelos filhos, né? Que as pessoas não Exato, notam que tem essa manifestação exato. durante a noite. É interessante notar também que a apneia do sono é um dos distúrbios de sono mais prevalentes, né, Sandra? Na É o cidade de São distúrbio, Paulo. isso, é o distúrbio respiratório do sono mais prevalente, realmente. É algo que compromete muito a população mundial, mais do que 30% da nossa população tem apneia obstrutiva do sono e muito pouco diagnosticada, tem muito subdiagnóstico, né? Pacientes que têm clínica muitas vezes e não vão em busca de um médico para tomar iniciativa de tratamento, né? Então é algo extremamente prevalente na nossa população, cujos fatores de risco também são extremamente prevalentes, como a obesidade, por exemplo, né? Sim. É uma prevalência muito alta e que está aumentando. E por saber disso, que é uma situação, uma condição com muitas consequências, com muitas comorbidades e uma prevalência muito alta, a busca por tratamento também é cada vez maior, não é? Exato, e eu brinco e faço uma comparação, né? Que na verdade o tratamento da apneia do sono muitas vezes precisa ser instituído num paciente cuja queixa diurna é pouca, né? Ele não tem, às vezes, tanta queixa diurna, é mais do acompanhante. Então, eu tento fazer um paralelo com o seguinte: o senhor tem pressão alta ou conhece alguém que tem pressão alta? Sim, conheço. Por que a pessoa trata? Tem algum sintoma característico? Muitas vezes não. Trata porque sabe que tem consequências deletérias, como infarto, arritmia, AVC, morte súbita, enfim. O tratamento da apneia do sono tem que seguir o mesmo caminho. Você vai tratar pelos mesmos motivos. Só que o tratamento de uma hipertensão, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um comprimido. E o tratamento da apneia do sono envolve um engajamento desse paciente muito maior do que simplesmente tomar um comprimido. Seja um procedimento cirúrgico, seja o uso do aparelho de pressão positiva, como nós vamos falar aqui. Claro. Um dos nossos ouvintes aqui nos escreveu dizendo que ele começou a melhorar da apneia quando emagreceu, que é uma ótima alternativa, mas que não é tão fácil para a maior parte das pessoas, não é? Não é Então, para quem não fácil, não é consegue, rápida. exato. Então, para quem não consegue emagrecer, me parece que o CPAP é uma ótima alternativa, não é? Me conta um pouquinho do CPAP. Exato, assim, o CPAP, ele é o padrão ouro de tratamento para apneia obstrutiva do sono, né? E ele não precisa obrigatoriamente ser o único tratamento. Ele pode ser um degrau na evolução do tratamento desse paciente. Então, eu posso, de repente, usar o CPAP por um determinado período de tempo até que esse paciente consiga, por exemplo, emagrecer ou fazer uma cirurgia bariátrica ou perder peso por conta própria e, consequentemente, parar de usar o CPAP, né? Então, o que é o CPAP? O CPAP é um nome, é uma sigla em inglês de CPAP, de Continuous Positive Airway Pressure, de aparelho de pressão positiva de modo contínuo, né? O que ele faz? Ele, na verdade, ele abre a via aérea. Então, como eu havia dito, a via aérea ela acaba fechando intermitentemente durante a noite. E o aparelho de pressão positiva, ele justamente faz um coxim pneumático. Eu não tenho esse fechamento durante a noite quando eu uso o aparelho de pressão positiva, né? Então, eu permito que a minha via aérea fique permanentemente aberta ao longo da noite. Mas aí não basta você usar um período da noite, né? O correto é você utilizar ao longo de todo o teu período de sono. Porque se você não usa, e quem usa é o criado mudo, você continua Uhum. tendo as interrupções recorrentes da via aérea. Você tem uma falsa ideia, né? Uma falsa sensação de que você está tratando. Então, é
extremamente importante que você passe por uma avaliação para que veja se é isso que é o teu tratamento de escolha realmente. E uma vez sendo, existem técnicas específicas de acompanhamento desses pacientes para que melhore a adesão ao CPAP e você consiga utilizar essa máscara, né? Que eu até peguei um exemplo aqui, né? Que nada mais é do que uma máscara, que pode ser só nasal, pode ser oronasal, pode ser intranasal, para utilizar durante a noite, ao longo da noite. Muito bem. Ao longo dos últimos tempos, todas as áreas das ciências da saúde têm se preocupado com a pandemia por Covid. E não é diferente da medicina do sono. E uma das coisas que a gente nota é as possíveis relações do Covid-19 com a apneia do sono. A gente vai chegar daqui a pouquinho sobre o uso do CPAP na pandemia, mas já que a gente está conversando bastante sobre a importância da apneia, me fala, será que o Covid e a apneia do sono têm alguma relação? Tem, veja como, né? Na verdade, a apneia, como eu havia dito, você tem essas interrupções recorrentes da passagem de ar durante a noite pela tua via aérea. Então, a consequência disso é você ficar com falta de oxigenação a cada vez que isso acontece. Então, imagina durante uma noite toda você ter vários e vários e vários momentos recorrentes de diminuição da sua oxigenação. Com isso, você tem uma consequência no teu organismo de aceleração cardíaca, de aumento de pressão arterial, várias consequências cardiorrespiratórias que aumentam o seu risco cardiovascular muito, muito, né? Indo por esse lado, você imagina assim, que qualidade de sono um paciente que tem isso pode ter, que fragmenta o sono ao longo da noite inteira, que não consegue ter um sono reparador, que pode até ter quantidade, mas não tem qualidade, né? Então, por mais que ele não perceba, porque a maior parte dos pacientes apneicos não percebem que eles estão respirando mal, que eles estão acordando, que eles estão tendo essas recorrentes faltas de oxigenação, mesmo assim, eles têm uma qualidade de sono péssima. E isso interfere rapidamente, diretamente na imunidade, que é o que a gente mais precisa ter durante essa pandemia, né? Cuidar da imunidade. Então, não é só tomar vitamina, é dormir bem. E dormir bem não só também em quantidade, como já foi dito pela doutora Dalva muito bem, é dormir com qualidade. Você extinguir a apneia do sono da tua vida. E, por outro lado, os fatores de risco que estão envolvidos com a apneia, com o Covid, tem muito a ver com os fatores de risco da apneia, né? A obesidade, as doenças cardiovasculares que são muito agravadas com a apneia. Então, se você tem uma apneia descompensada, certamente você está em fator de risco maior para que o vírus se aproxime de você e te infecte. Exato. É bem curioso, né, que numa situação em que nós não temos tratamento, nós não temos vacina, ainda nós não temos uma medicação eficaz contra o Covid, os nossos grandes aliados são hábitos saudáveis de vida e de sono, né? Então, Exato. nunca dormir bem foi tão importante. Exato, não dá para deixar isso de lado. A gente tem que ter qualidade de sono e é a última coisa que você pode fazer nesse momento, se você é usuário de CPAP, é interromper o seu tratamento, porque você vai estar retomando uma doença no teu corpo que é um fator de risco, sim, para infecção pelo Covid-19. Exato. E uma outra característica que tu havia mencionado aqui é o fato de que o perfil das pessoas com apneia do sono é justamente o perfil de pessoas com as piores manifestações do Covid, né? São pessoas idosas, com sobrepeso ou obesidade, com manifestações cardiovasculares. Então, talvez uma coisa para as pessoas que nos ouvem aqui é que todas as pessoas nessa situação de pandemia têm que cuidar e se ater a esses hábitos de distanciamento social, de etiqueta respiratória. Mas se vocês têm apneia, ou se vocês conhecem alguém que tem apneia, isso pode ser reforçado para essas pessoas, né? Exato, Com esse exato. risco. Que parece que aumenta a gravidade, né? Tem mais chance de agravar a doença. Exato. Isso é um grande problema. Mas suponhamos que a gente esteja falando com alguém que já tem o diagnóstico de apneia, sabe que tem, já usa CPAP. E essa pessoa tem ouvido muito na mídia, dos seus amigos,
de outros profissionais de saúde sobre o uso do CPAP no COVID. Como é que acontece essa relação CPAP com COVID? Será que uma pessoa que já faz uso do CPAP deveria parar? Por que se aventou essa possibilidade? De onde vem isso? Na verdade, parar de usar, você vai, como eu falei, voltar a ter apneia e isso vai ser prejudicial, vai te aumentar o risco, né? Provavelmente essa indagação surgiu porque quando você usa a máscara, né, você acaba criando aerosolização, você espalha muito mais esse vírus no dormitório em que você está, né? Então, o que é preconizado é que você não largue o teu tratamento, mas que uma vez conhecido que você esteja com Covid, né, que você esteja infectado, você não deva dormir junto com alguém no mesmo dormitório, tá? Mas em não tendo Covid, você não deve deixar de usar, porque ele não vai te causar nenhum dano, pelo contrário, ele vai ajudar você a não ter apneia. Agora, veja só, como que o CPAP poderia eventualmente te prejudicar se você não o higienizar adequadamente? Né? Então, Sim. assim, se você utiliza o equipamento e você não o higieniza como deveria ser, você está sim tendo um risco aumentado para qualquer doença, né? Para qualquer doença respiratória que pode se acessar na máscara, tá certo? Então, é preconizado uma higienização adequada, né? E outra, que não só você higienize adequadamente teu equipamento, mas que você higienize, antes de tudo, suas mãos antes de pegar o equipamento. Então, por mais que você tenha higienizado adequadamente, que eu vou falar mais adiante, super certinho como está sendo preconizado, mas vamos supor que o vírus ele tem a cor rosa, tá? Uhum. O vírus tem a cor rosa. E eu fui ao mercado, entrei na minha casa e não lavei as minhas mãos. Não higienizei nem com água e sabão, nem com álcool gel. O vírus está aqui. Mas esse aqui, na noite anterior, eu super higienizei, fiz tintim por tintim que me foi orientado. Só que aí eu vou pegar o equipamento para utilizar. O que aconteceu? O vírus está aqui. Se eu puser aqui, o vírus, ó, aqui, ó, vai estar em contato próximo. E aí, o que vai acontecer? O vírus vai estar em mim. Muito bem. Então, assim, isso é algo... Deixa eu só dar uma limpadinha aqui rápida, né? Porque isso é algo que a pessoa fala, mas, poxa, eu tô fazendo tudo que a senhora me falou que tinha que limpar. Eu lavei, eu limpei, eu fiz toda a higienização, mas você não fez o cuidado primordial, que é a sua mão. Sim. Então, acho que é algo interessante para você. Isso vale para qualquer outro objeto que você queira colocar próximo de você, né? Seu brinco, sua roupa. E não importa se aquilo que você vai colocar perto de você tá limpo, a tua mão tem que estar limpa também. Então, no final das contas, os hábitos relacionados ao cuidado com o CPAP, até o que a gente falou agora, são os hábitos que a gente deve ter em qualquer aspecto relacionado ao Covid. Porque se eu tenho, ou se alguém da minha família tem Covid, já se espera que ela esteja em quarentena, isolada dos demais. Se eu estou numa situação de pandemia, eu devo lavar as minhas mãos para tocar em qualquer coisa, não só o meu CPAP. Então, é uma mudança de estilo de vida que inclui o cuidado com o CPAP, mas que vai além, é uma mudança de estilo de vida mesmo. Exatamente. Mas para o CPAP tem algumas coisas ainda mais específicas, que agora a gente chega em alguma coisa que já nos perguntaram aqui no chat, que é qual é o método mais adequado de lavar a máscara e de cuidar do aparelho de CPAP. Veja, também não é muito diferente do que a gente faz quando a gente chega no mercado com aquela montanha de frutas, legumes e verduras, tá? Que a gente faz toda aquela higienização, né? Na realidade, o que se preconiza é que tanto a máscara, agora ela tá toda cheia de vírus, tá? Minha máscara está cheia de vírus. Então, eu vou pegar essa máscara que eu utilizei e a traqueia, tá certo? E vou lavar com água e sabão.
lavar com água e sabão. Eu posso até utilizar escovinhas pequenininhas, né? Para as beiradinhas, para as reentrâncias, para você conseguir higienizar adequadamente. Isso uma vez por dia eu vou fazer, tá? E posso, depois de lavar com água e sabão, passar álcool 70%, tá? Uma vez por semana, você pode pegar esse mesmo material e fazer um banho, embeber, né? Colocar num recipiente com água e sabão, jogar tanto a máscara quanto a traqueia, que é esse daqui, né? Dentro, tá certo? E isso é muito importante, porque se você não faz isso adequadamente, você acaba não tendo a limpeza adequada do que você precisa, né? E principalmente, mãos limpas para fazer tudo isso, né? Então, realmente é algo bem importante de ser feito. Mas não é não é algo complexo, né? Não impede que esse paciente faça de uma forma adequada, né? Esse mito, né? Essa dificuldade de falar, né? É melhor eu não usar porque é mais uma coisa que pode infectar, desde que você faça adequadamente, não tem problema, tá? Tá. Bom, eu quero lembrar o pessoal que nos ouve aqui que eu estou anotando as perguntas todas para a gente conversar sobre as dúvidas de vocês mais tarde. Então, quem tiver quaisquer dúvidas, vão escrevendo aqui no chat, tá? Mas eu vou aproveitar duas perguntas que nos chegaram aqui, justamente sobre a limpeza da máscara e do aparelho todo. Tá. Duas delas. Primeiro, a desinfecção com ozônio pode ser útil? E a segunda, o álcool não estraga a máscara? Olha, a desinfecção com ozônio, ela não foi preconizada pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, tá? Então, assim, o quão o ozônio é eficaz, tem muito na literatura falando a favor, tá certo? Tem equipamentos, inclusive, que específicos para CPAP em relação ao ozônio, né? Mas acaba sendo algo talvez um pouco mais caro do que você fazer uma simples limpeza com água e sabão, tá? O álcool, até onde eu sei, ele não vai danificar desde que você faça primeiro a limpeza com água e sabão e depois você passa o álcool a 90%, a 70%, tá certo? Não tem problema, é o preconizado pela Associação Brasileira de Medicina do Sono. Sim. E sobre o ozônio, a gente tem que pensar também em quão viável é para as pessoas que usam o CPAP em casa pensar numa desinfecção como essa, né? Para um serviço que queira utilizar ozônio, pode se optar por isso. Mas focando no paciente, no indivíduo que usa o CPAP, água e sabão funciona muito bem. A gente precisa pensar em algo prático, né? Porque se você fica inventando muita situação para uma coisa que já te dá um certo trabalho de limpeza, a ideia, eu acredito que da associação foi realmente simplificar. O que é barato e fácil e eficiente, né? Claro. Então, eu acho que é por esse caminho. Muito bem. Então, falamos até agora da pessoa que já tem apneia e quer saber como lidar com o seu CPAP nessa situação. Mas quem não sabia e veio a saber agora e quer começar o tratamento para apneia agora, essa pessoa deveria buscar o tratamento com CPAP, deveria esperar até a pandemia acabar? Como é que eu lido com a pessoa que está com um diagnóstico recente de apneia? Veja, tomando todos os cuidados, e hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de telemedicina para você conseguir fazer um acompanhamento desse paciente via telemedicina, e sabendo das complicações cardiovasculares que esse paciente com uma apneia já sabidamente existente corre, não está preconizado você retardar esse início de tratamento, tá? É possível, sim, fazer um início de tratamento durante agora esse momento, tá certo? Em termos de diagnóstico, eu não sei se você se você falou de um paciente já diagnosticado ou não recém-diagnosticado, não foi isso que você falou? Ambos, vamos tratar de ambos. O que ainda não foi diagnosticado e o recém-diagnosticado. Ambos os pacientes, eu acredito que precisem de atendimento que não deva demorar meses. Porque, na verdade, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai ficar sobre esse estado de reclusão, de isolamento social, né? Então, eu não diria que seria interessante para esse paciente postergar essa avaliação, nem diagnóstica, nem terapêutica,
tá? Então, vale a pena procurar locais com boa ventilação, com boa asepsia, com boa higienização, como o Instituto do Sono tem, para poder fazer o diagnóstico e, com isso, fazer o tratamento, né? Eu acredito que realmente não haja necessidade e não é benéfico para o paciente você aguardar um tempo que a gente nem sabe direito quanto que vai ser. Sim, exatamente. A gente vive numa situação de incerteza. A gente pode. Bom, ninguém esperava que nós já estaríamos com 6 meses de pandemia, né? E quantos meses Exato. mais nós teremos? A gente não pode postergar as coisas sem um prazo. As coisas que eu falo aqui nos cuidados médicos, né? Nós tivemos uma pergunta interessante aqui, que era sobre onde se encontram as recomendações para a higienização do CPAP. No site. Desculpa, Gabriel. No site da Associação Brasileira de Medicina do Sono, você encontra as orientações, tá? Foi publicado isso não há muito tempo, tá? Porque tem todas as orientações, desenhos, inclusive de como que você higieniza, mas basicamente é isso que eu comentei aqui. Não é nenhum Muito bicho bem. de 7 cabeças, é algo simples. Então, acho que veja, eu acho que precisa de um apoio familiar para que isso aconteça, né? Então, assim, o paciente que usa, na verdade, a família toda precisa estar adepta e positiva em relação a esse uso do aparelho de pressão positivo. Isso é fundamental, né? Se quem usa, o marido torce o nariz ou vice-versa, você tem dificuldade de fazer com que aquilo vire algo tranquilo para o paciente. Então, a higienização, o uso, tudo isso é muito importante que a família tenha um envolvimento e passe a ajudar aquele paciente a utilizar, a ver qual é a dificuldade, entrar em contato com o seu médico, com o fisioterapeuta, ver qual é a questão. Tá machucando aqui, tá doendo atrás da orelha. É que nem um óculos, né? Quando você começa a usar um óculos, você acaba tendo incômodo aqui, você sente atrás da orelha, você sente teu chão mais alto, você acha que tem alguma coisa estranha no teu rosto. Quando você usa mais e mais dias, você acaba se habituando e tendo até dificuldade de não utilizar, né? O CPAP é a mesma coisa. Perfeito. Chegaram mais duas perguntas interessantes sobre a limpeza da máscara, Sandra. A primeira dela é o seguinte: a gente pode, e mais uma agora chegou também. A máscara e a traqueia, nós podemos limpar todo dia? Sim, a máscara e a traqueia, não sei se ficou claro, ela é para ser limpa todo dia. A máscara e a traqueia devem ser limpas diariamente. O que você vai fazer uma vez por semana é fazer um banho, colocar uma água com sabão e imergir essa traqueia e a máscara dentro. Mas todos os dias você precisa fazer uma limpeza rigorosa com água e sabão e álcool 70%. Perfeito. O Tá? Alberto Azevedo me faz outra pergunta. Sobre o umidificador, como limpá-lo? Então, existem equipamentos que o umidificador ele é acoplado, né? Você não consegue tirar o umidificador do equipamento em si. Os que são possíveis de você retirar, você vai limpar da mesma forma do que a máscara, do que a traqueia, do mesmo jeito. Você vai fazer a mesma limpeza no que tiver ao teu alcance. Você não vai abrir coisas que não são possíveis, né? Mas o que tiver a teu alcance ao redor, você vai limpar da mesma forma. Não vamos desmontar o CPAP além do Exato. que ele é planejado para ser desmontado, né? A gente depois tem várias peças e não sabe como remontar. Aí se estragou um aparelho. Chegou Exato. um outro comentário que me pareceu, eu nunca tinha ouvido falar algo parecido, me pareceu bastante prático, mas eu quero ouvir a tua opinião. Um dos nossos ouvintes perguntou se ele pode limpar a máscara e a traqueia no banho. Enquanto está tomando banho, já está ensaboando a si mesmo, ensaboa a máscara e a traqueia. Olha, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas eu não vejo porém nisso, não. Eu acho que se você estiver tomando banho e fizer isso, até cria-se um hábito, né? Porque é uma rotina, você precisa seguir uma rotina, né? A única coisa que eu fico pensando é que o ideal talvez seja você limpar, você ter essa higienização logo depois do momento em que você o utiliza. E não sei se esse momento do banho vai estar longe disso. Eu acho que não É teria problema. um modo inusitado de limpar a máscara e a traqueia, mas não parece errado, né?
vejo por que ser considerado como errado, não. Perfeito. Não vejo motivo. Bom, mais uma pergunta que nos chega sobre limpeza, depois eu quero te fazer mais umas últimas duas perguntas sobre outros temas que nos chegaram, tá? Para que a gente não passe muito do tempo. A Isabel nos perguntou sobre qual a orientação para troca de filtro nesse momento. Tá? A troca de filtro no momento, o que é sugerido é que use um filtro antibacteriano, né? Que tenha um filtro específico para combater a bactéria, tá certo? Então, existem filtros específicos dentro do CPAP para serem trocados nesse momento para filtros específicos antibacterianos, tá? Isso é uma orientação também atual para o uso do equipamento de pressão positiva. Tá. Muito bem, acho que as principais dúvidas sobre a limpeza do aparelho, da máscara, da traqueia, nós passamos. Foi uma discussão bem interessante. Eu gostaria só de passar mais umas duas dúvidas que nos vieram aqui, para não deixar sem resposta as pessoas que nos ouvem. Duas delas perguntavam das consequências da apneia. Uma perguntava se a apneia pode aumentar a glicemia e outra perguntava se a apneia pode causar diabetes. Tá, perfeito. A apneia, ela tem uma gama enorme de consequências, né? Então, assim, as principais consequências da apneia envolvem as consequências cardiovasculares, aumenta o risco de infarto, de arritmia, de AVC, de morte súbita, arritmias como a fibrilação atrial. Além disso, tem distúrbios metabólicos bem estabelecidos de associação, como aumento da glicemia, predisposição para o diabetes, aumento do peso, tá certo? Porque você modifica os hormônios que são mais liberados para a fome, para a saciedade. Aumenta o risco de acidente de trânsito, de trabalho pela sonolência excessiva diurna que a apneia pode gerar. Então, são consequências bastante importantes e que levam a uma qualidade de vida ruim para o paciente apneico, né? Por isso que é muito importante o tratamento e primeiro o diagnóstico para depois o tratamento desse paciente, né? Perfeito. E uma última dúvida é a seguinte: nos perguntam se, além da obesidade, quais são as outras possíveis causas da apneia e se o CPAP é um tratamento adequado para essas outras causas. Perfeito. Existem os grandes fatores de risco, né? A obesidade fica no topo, sexo masculino, idade, né? Existem fatores genéticos também envolvidos, hormonais, crâniofaciais, então síndromes em que você tem posicionamento inadequado do queixo, da maxila, distúrbios genéticos em que você tem hipotonia da musculatura, flacidez da musculatura, em que a musculatura não consegue fazer o exercício que deve para não deixar essa garganta fechar, tá certo? A obesidade, ela ganha de todos, né? A obesidade é o grande fator de risco, tá certo? Mas menopausa é outro fator de risco para a apneia. Tô pensando em mais. Refluxo laringo, tá? Então, realmente existem. O Gabriel, acho que agora saiu um pouquinho, voltou, né, Gabriel? Então, tudo isso é fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. É uma gama grande de fatores de risco. E qual que era a outra pergunta dentro dessa, Gabriel? O CPAP é um tratamento adequado para todas essas outras características. Veja, o CPAP ele é um tratamento adequado para não dizer, acho que 100% dos pacientes, tá certo? Mas existem tratamentos que podem substituir o CPAP a depender de algumas características do paciente, tá? Então, a depender do exame físico desse paciente, a análise da via aérea como um todo, como é o tamanho dessa via aérea, qual que é o espaço que ela ocupa, o que está estreitando em cada ponto, é possível de se pensar em outro tratamento que não o aparelho de pressão positiva. Então, outros exemplos de tratamentos. Aparelhos que se usa dentro da boca, feito por dentistas, para tracionar a mandíbula para frente. Cirurgias, múltiplas cirurgias, desde cirurgias nasais, cirurgias palatais, cirurgias faríngeas, cirurgias de base de língua. Existem várias abordagens cirúrgicas que vão depender completamente do exame físico detalhado e minucioso do paciente.
Então, não existe um único tratamento, não existe uma receita de bolo para a gente tratar os pacientes apneicos. O que a gente precisa é identificar qual que é o fator desencadeante maior para aquele paciente específico. Não adianta que o vizinho trata com X e eu quero um tratamento igual ao dele, mas ele tem uma outra idade, um outro peso, uma outra característica anatômica, então muitas vezes você não consegue, você precisa realmente individualizar, personalizar cada tratamento de apneia para cada indivíduo. Exato. Tá? Mesmo primeiro para definir qual é o melhor tratamento, depois mesmo na decisão do CEPA para definir qual é a melhor máscara, qual é a pressão adequada, enfim, é muito personalizado. Nos chegou duas considerações aqui, da Evelyn Toxinas falando da fonoterapia como um tratamento adjuvante. Como eu fui não falar da fonoterapia, né? Claro, a fonoterapia tem um papel muito importante, né? A terapia miofuncional, você conseguir fortalecer a musculatura que envolve os músculos dilatadores da faringe, né? Então, assim, a faringe como um todo, o que faz ela não fechar é a musculatura dilatadora da faringe, é o músculo que fica ao redor desse tubo que fecha, né? Então, um dos tratamentos, às vezes único ou coadjuvante de todos esses outros que eu comentei, é a fonoterapia, sim. Excelente, muito bem colocado. E eu vejo, como eu vejo esse papel, eu vejo de uma posição muito boa, né? Existem trabalhos na literatura mostrando o sucesso que é o tratamento fonoterápico para pacientes com apneia leve e moderada. Então, eu acho que é um tratamento possível de ser realizado com uma resposta satisfatória, mas é que nem uma musculação. Você precisa da adesão do paciente também. Não adianta só os exercícios serem passados e os pacientes não exercitarem aquilo que está sendo proposto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a fonoterapia tem um papel importante. Muito bem. Olha só, agora que a gente falou da fonoterapia, nossos colegas fonoaudiólogos nos deram uns joinhas aqui, que eu fico muito, muito feliz. Muito obrigado, pessoal. Uma última pergunta que eu acho que a gente passou pela maior parte das perguntas que foram feitas, mas chegou uma pergunta inusitada aqui. Boa noite, sou pesquisador na área de reumatologia e gostaria de saber se há algum estudo sobre apneia do sono e doenças reumáticas. E agora, Sandra? Eu não tenho esse conhecimento, Gabriel. Me conte se você tem algum conhecimento a respeito de lúpus e apneia. Não. Que eu saiba, as doenças... Vocês estão me ouvindo? Eu Minha tô câmera te travou. ouvindo. Você tá congelado, mas eu tô te ouvindo. Eu não sei o que aconteceu, minha câmera travou. As doenças reumáticas, em geral, causam fragmentação de sono, mais do que um distúrbio de sono específico. A pessoa tem uma característica, na fibromialgia é muito característico, a pessoa tem uma fragmentação de sono muito, muito peculiar. Mas em relação à apneia do sono, eu não vejo uma relação, não. Eu, sinceramente, não é algo que eu tenha conhecimento científico a respeito. Perfeito. Mas a gente pode convidar essa pessoa que nos ouve para trabalhar conosco e, quem sabe, Sem descobrir uma dúvida. relação com as doenças reumatológicas. Sem dúvida. Sandra, foi uma ótima conversa. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de lembrar a todas as pessoas que nos ouvem que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, que acessem o nosso site para conferirem quais são os cursos que o Instituto do Sono tem oferecido, tanto presenciais quanto à distância, para capacitação dos profissionais em todas as áreas que se possa pensar dentro da medicina do sono. E também acessem o nosso site, porque nós estamos fazendo uma pesquisa para mapear os efeitos da pandemia sobre o sono. Então, eu passo a palavra de volta para ti, Sandra, para que a gente se despeça. Joia. Eu queria convidar também, a gente está desenvolvendo uma outra pesquisa no Instituto de crianças que têm autismo e síndrome de cri do chá e crianças neurotípicas, crianças sem qualquer problema neurológico, para responderem a respeito da interferência do sono nessa pandemia. Então, quem tiver interesse é só procurar colocar uma mensagem aqui para a gente que a gente entra em contato. Tá bom? Muito obrigada, eu agradeço muito a participação. Muito bom, com isso nós terminamos esta que foi a 6ª live da nossa sequência de lives. E fiquem atentos às próximas. Na quinta-feira nós temos uma nova live
nessa sequência de abordagens sobre sono e pandemia. Até a próxima.